Fala, Guitar Hero! Aqui é o Gil Vasconcelos da Academia da Guitarra. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso completo de técnicas de guitarra. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da palhetada híbrida. Na última aula, nós vimos alguns exercícios com combinações diferentes de palhetada híbrida. Hoje, nós vamos ver algumas variações mais complexas, além de alguns licks de palhetada híbrida. Nessa série de vídeos, o nosso objetivo é desenvolver em você as habilidades básicas relacionadas à palhetada híbrida. E para isso, nós estamos focando primeiramente nos movimentos da sua mão da palheta. O primeiro exercício que nós veremos na aula de hoje apresenta grupos de 3 notas que devem ser tocadas combinando a palheta e os seus dedos médio e anelar. Como você pode ver na tablatura, nós vamos utilizar como exemplo o acorde de Dó maior. E os movimentos da sua mão direita vão se resumir a tocar essa sequência: palhetada, dedo médio e dedo anelar. Primeiro, começando na quinta corda, nós vamos palhetar a casa 3 e depois nós vamos dedilhar a quarta corda para tocar a casa 2 com o dedo médio e usar o dedo anelar para tocar a terceira corda solta. Em seguida, nós vamos começar o grupo de 3 notas na quarta corda, usando a mesma sequência de palhetada, dedo médio e dedo anelar. Depois, nós vamos começar o grupo de 3 notas na terceira corda. E por fim, nós vamos começar novamente na quarta corda. O segundo compasso é a mera repetição do compasso anterior. Aqui, como nós vamos precisar tocar cordas vizinhas, talvez você sinta um pouco de dificuldade no início para posicionar os seus dedos da mão direita da melhor forma. Mas isso faz parte do aprendizado, e uma vez que você pegar o jeito de fazer isso, não vai mais sentir dificuldade. O mais importante nesse exercício é que você consiga fazer movimentos fluidos com a sua mão direita, nessa mudança entre palhetada, dedo médio e dedo anelar. Você deve fazer isso quase como se estivesse rolando pelas cordas. Vamos dar uma olhada no vídeo desse exercício. No próximo exercício, nós vamos inverter o sentido das notas. Ou seja, se no primeiro exercício nós tocamos os grupos de 3 notas de cima para baixo, agora nós vamos tocar essas notas de baixo para cima na seguinte sequência: dedo anelar, dedo médio e, por fim, palhetada. Então, nós vamos começar o exercício tocando a terceira corda solta com o dedo anelar, depois a casa 2 da quarta corda com o dedo médio e, por fim, a casa 3 da quinta corda com uma palhetada. E esse mesmo padrão se repetirá nas outras cordas. Todas essas variações são importantes para que você desenvolva a habilidade de tocar qualquer coisa com palhetada híbrida. Nesses exemplos, apesar de estarmos tocando apenas o acorde de Dó maior, você vai poder utilizar a habilidade que você vai desenvolver aqui de, por exemplo, tocar 3 cordas em sequência com os dedos anelar, médio e palhetada em qualquer outro lick que tenha 3 cordas em sequência. Agora, vamos assistir ao vídeo desse exemplo. No primeiro exercício dessa aula, nós estudamos a sequência palhetada, dedo médio e dedo anelar. Já no segundo exercício, nós estudamos a sequência dedo anelar, dedo médio e palhetada.
O próximo exemplo que nós veremos é uma terceira variação desse exercício. Agora, nós vamos treinar a sequência palhetada, dedo anelar e dedo médio. Note que aqui nós vamos começar palhetando a casa 3 da quinta corda, tocando a terceira corda solta com o dedo anelar e a segunda casa da quarta corda com o dedo médio. O resto do exercício segue o mesmo padrão, palhetada, dedo anelar e dedo médio. O próximo grupo de 3 notas começa na quarta corda, depois na terceira corda e por fim na quarta corda novamente. Esse exercício costuma ser mais difícil de fazer porque ele quebra a sequência de notas que nós estamos acostumados a tocar. Vamos ver o vídeo desse exercício. No próximo exemplo, nós vamos dar um passo adiante para incluir o dedo 4 da sua mão direita para dedilhar algumas notas. Uma vez que você tiver se acostumado a fazer a palhetada híbrida, combinando a palhetada com os dedos médio e anelar, o próximo passo é conseguir incluir o dedo mindinho para dedilhar notas. Assim, você vai conseguir extrair o máximo potencial da sua mão da palheta e se capacitar a tocar qualquer coisa com palhetada híbrida. Como você pode perceber, nesse exercício nós vamos ter a seguinte sequência: palhetada, dedo médio, dedo mindinho, palhetada, dedo médio, dedo anelar. Na notação dessa tablatura, a letra O indica a utilização do dedo mindinho. Então, o que nós temos aqui é que as notas que se encontram na quinta e na quarta corda vão ser palhetadas, as que se encontram na terceira corda vão ser dedilhadas com o dedo médio, as da segunda corda com o dedo anelar e as da primeira corda com o dedo mindinho. Esse exemplo é um exercício excelente que vai exigir que você desenvolva a independência dos seus dedos anelar e mindinho no dedilhado. Vamos assistir ao vídeo dele. No próximo exemplo, nós vamos apenas inverter a ordem das notas. Então, aqui nós vamos ter a sequência palhetada, dedo mindinho, dedo médio, palhetada, dedo anelar, dedo médio. Essa variação que vai contribuir muito para desenvolver a sua independência dos dedos anelar e mindinho da mão da palheta. Esses dois últimos exercícios são como os dois lados da mesma moeda, que é a capacidade de utilizar o seu dedo mindinho na palhetada híbrida. Agora, vamos ver o vídeo desse exemplo. Nos exercícios que nós vimos até agora, o foco foi desenvolver a sincronização e a independência dos dedos da sua mão direita na palhetada híbrida, de modo que você consiga se sair bem em qualquer situação que você precise aplicar essa técnica.
Os dois últimos exercícios que nós veremos nessa aula são um pouco diferentes, porque eles pegam como exemplos leaks que você poderia muito bem encontrar na vida real. O primeiro exercício tem como base um leak que é quase todo palhetado, no qual os dedos médio e anelar são incluídos tão somente para adicionar algumas notas mais distantes. Esse exemplo demonstra muito bem aquele aspecto da palhetada híbrida que eu citei na aula anterior, que é o de possibilitar ao guitarrista adicionar notas distantes, intervalos grandes entre notas. Aqui, nós vamos palhetar as primeiras 3 notas nas casas 9, 10 e 12 da terceira corda, e na passagem da terceira corda para a segunda corda, ao invés de palhetar a casa 10 da segunda corda, nós vamos usar o nosso dedo médio para dedilhar essa nota. Depois, o lick continua palhetando algumas notas na terceira corda, na sequência as notas das casas 12, 10, 9, 10 e 12 da terceira corda são palhetadas. Em seguida, nós temos uma nota na primeira corda, na casa 8. E adivinhe o que nós vamos fazer aqui. Ao invés de saltar a corda para palhetar a nota na primeira corda, nós vamos simplesmente dedilhar a primeira corda com o dedo anelar. O grande benefício de usar a palhetada híbrida nesse tipo de lick é a economia de movimentos que ela proporciona. Ao usar os dedos médio e anelar para dedilhar as notas que se encontram na segunda e primeira cordas, eu elimino a necessidade de mover a palheta para além da terceira corda. Então, você vai perceber no vídeo que eu mantenho a palheta sempre na terceira corda, e eu não preciso mover ela para tocar nenhuma nota na segunda ou na primeira corda. Isso é economia de movimentos. E uma vez que o guitarrista atinge o domínio dessa técnica, ele naturalmente consegue atingir velocidades maiores com um esforço bem menor do que se estivesse tendo que ficar movendo a palheta entre as cordas. Vamos dar uma olhada agora no vídeo desse exercício. No último exercício dessa aula, nós vamos pegar como exemplo um lick que tem como foco a combinação entre palhetada híbrida e ligados, e é outro lick que você poderia muito bem encontrar na vida real. Aqui, nós temos uma sequência de pull-offs na segunda e terceira cordas entre as casas 7 e 5. Só que ao invés de palhetar as duas cordas, nós vamos fazer o seguinte: as notas da segunda corda serão dedilhadas pelo dedo médio, enquanto as notas na terceira corda serão palhetadas. Então, nós vamos começar dedilhando a segunda corda com o dedo médio e fazendo um pull-off da casa 7 para a casa 5. Depois, nós vamos palhetar a terceira corda, novamente fazendo um pull-off da casa 7 para a casa 5. E o lick inteiro segue essa sequência, essa alternância entre dedo médio e palhetada. Nesse exemplo, você pode ver claramente o dedo médio assumindo uma função de uma segunda palheta. Imagine se você pudesse usar 2 palhetas para tocar guitarra. Isso com certeza ia facilitar a sua vida, porque você não precisaria mover a sua palheta entre as cordas. Agora, vamos ver como esse exercício funciona na prática. Bom, essa foi a nossa segunda e última aula sobre palhetada híbrida. Nessas 2 aulas, nós vimos diversos exercícios que têm como objetivo fazer com que você domine os movimentos básicos relacionados à palhetada híbrida, para que você consiga aplicar essa técnica nas diversas situações possíveis.
Hoje eu fico por aqui, a gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima.